Bom, pessoal, então para falar de substituições atômicas, né, ou iônicas ou catiônicas, eu indico para vocês a leitura do capítulo 5 do Klein-Dutroux, se eu não me engano é só a página 122, tá? Ele acaba dando uma aprofundada em algumas coisas que não são bem escopo dessa disciplina aqui para vocês de introdução à mineralogia, tá? Antes de começar a falar substituições atômicas, eu quero mostrar um negocinho para vocês. Lembram que pelo que a gente viu na definição de mineral, ele tem que ter uma composição química bem definida, mas não necessariamente fixa. Ela pode variar dentro de certos limites. E é essa parte da definição de mineral que reflete que a maioria dos minerais varia na sua composição química, porque eles admitem substituições iônicas, tá? Substituições atômicas. Vão ser muito raros os minerais que são substâncias puras, tá? E mesmo esses ainda podem apresentar algum nível de impureza elementar, aí seja na ordem de parte por milhão ou parte por bilhão, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Contextualizar o que é esse slide que vocês estão vendo. Aqui vocês estão vendo uma fotomicrografia, tá? São fotografias tiradas ao microscópio óptico, tá? Onde vocês estão vendo os minerais numa seção delgada, tá? Que é uma lâmina de vidro, tá? Em que vai colocado um tabletinho muito fino de rocha, tá? Da ordem aí de 30 micras de espessura, né? Um tablete maior de rocha colado no vidro, então ele é desbastado, tá? Ele vai sendo polido até que ele fique com essa espessura aí, média de 30 micras. É colocado ao microscópio de luz transmitida, tá? Então, minerais transparentes e translúcidos vão ser analisados. Não se preocupem com isso agora, tá? Mas aí, a gente identificou aqui, né, na descrição dessa lâmina, a presença de quartzo, né, com a sua fórmula SiO2, um tipo de feldspato que é a andesina, tá? Que é um silicato alumínio de sódio e cálcio, tá? Que está marcado aqui. O anfibólio, né? Que é aqui também um silicato hidratado de cálcio, magnésio, ferro, alumínio. E o plagioclásio, tá? Que é esse comprido aqui, ou esse aqui, que é um alumínio silicato aí também de sódio, cálcio e alumínio, tá? Então, olhando para a composição química dos minerais identificados aqui, se a gente fizesse uma análise química, seria esperado que só fosse encontrado sódio, cálcio, sílico, alumínio, oxigênio, silício já falei, magnésio, ferro, né? Mas quando a gente faz a análise dessa rocha, a gente identifica alguns outros elementos, né? A gente identifica aqui o potássio, o titânio, o fósforo, né? O fosfato, que a gente não tinha previsto, né? A gente não vê eles expressos na estrutura de nenhum mineral, né? Constituindo nenhum mineral. Opa! Isso pode ser porque existem minerais ali que a gente não identificou visualmente? Pode. Mas a gente consegue calcular, tá? A presença, são minerais normativos que a gente fala, tá? São minerais que a gente não viu, mas que os elementos químicos indicam que eles estão ali. Mas o mais provável é que esses elementos estejam substituindo outros elementos, tá? Vou além disso ainda, tá? Eu mostrei ali os óxidos, né? Estou mostrando aqui agora elementos terras raras, tá? Lantânio, nióbio, tântalo, césio, ráfano, zircônio, samário, tá? Quando a gente faz uma análise química de menor limite de detecção, tá? Na ordem de ppm, esses outros elementos são encontrados, tá? Então, né, como eu falei, provavelmente eles estão inseridos aí em substituição aos elementos maiores, tá? Essa variação da composição dos minerais é feita por esse mecanismo chamado de substituição atômica, tá? Que é a substituição de um determinado íon, um grupo iônico, por outro em um sítio cristalográfico específico da estrutura cristalina desse mineral. Então, se eu estou substituindo... aqui não tem, mas se eu estou substituindo um potássio por um európio, ele vai ser feito no sítio específico da estrutura daquele mineral, tá? Eu não vou substituir um magnésio do sítio octaédrico por um ferro ou um alumínio do sítio tetraédrico, tá? Os sítios cristalinos, cristalográficos, a gente já conheceu, né, no módulo passado, são os centros dos poliedros de coordenação, tá? E agora a gente vai ver que os íons que se substituem, né, têm uma preferência de entrada na estrutura do mineral e de que maneira
que essas substituições ocorrem. Tá? Então, aqui, né, no cubo distorcido, a gente pode ter o magnésio, mas ele pode ser substituído pelo manganês mais 2, pelo ferro mais 2, pelo cálcio mais 2 ou pelo sódio mais 2. Tá? Ele não vai ser substituído por um silício mais 4. Aqui, né, na Terra, né, a gente viu lá no módulo de composição, né, que a gente tem os óxidos maiores, né, que constituem a maior parte da composição mineral. Mas em quase todos os casos, tá, em quase todos os minerais, esses elementos são substituídos por os elementos traços, né, que são aqueles em menor quantidade, né, que substituem os elementos principais geoquimicamente semelhantes nas estruturas dos minerais. Então, se eles tiverem as mesmas características, eles podem se substituir. A gente viu que as regras de Pauling elas vão governar a formação dos sólidos cristalinos, tá? E agora que as substituições vão ser regidas pelas regras de Goldschmidt. Ele foi um mineralogista, que estuda mineral, e um petrologista, que estuda rocha, né? Gênese de rocha, tá? Que foi quem cimentou aí essa fundação da química, química inorgânica de cristais, tá? E fundou aí as regras da geoquímica moderna, tá? Que é uma área de sobreposição bem importante entre a química e a geologia. Tá? E são essas regras que reconhecem quando as substituições ocorrem e qual elemento pode substituir um ou outro. Tá? Então, a primeira regra, né, fala que os íons de elemento podem substituir amplamente os íons de outro em cristais iônicos se seus raios diferirem em menos de aproximadamente 15%. Então, a gente começa a ver aí, né, que uma das características dos elementos que vai condicionar a substituição é o raio iônico. Outra regra diz que se eles tiverem a mesma carga e seus raios diferirem menos de 15%, a substituição vai ser ampla. Então, a gente vê, né, que essa substituição é governada pelas características do raio iônico e pela carga dos elementos envolvidos. Tá? Acabei antecipando o que eu ia falar. Então, que a gente vê que o que mais influencia na possibilidade de substituição são o tamanho dos raios iônicos e as cargas dos íons. Tá? Se tiver uma pequena diferença entre o raio iônico, o menor íon vai entrar no cristal preferencialmente. Tá? Então, quando a gente olha aqui esse exemplo, né, do ferro, do magnésio e do níquel, a gente vê, né, que se níquel estiver presente na estrutura, ele vai entrar preferencialmente na estrutura. Tá? Se dois íons tiverem raios similares, aquele com a maior carga vai entrar mais facilmente, porque ele vai formar uma ligação mais forte com os ânions ao redor do sítio cristalográfico. Tá? Então, aqui o caso do magnésio e do ferro. Eles têm raios muito similares, mas o ferro entra preferencialmente porque ele tem uma carga maior. Aqui o caso do manganês mais 4 e do ferro mais 3. Tá? Ele vai entrar preferencialmente por conta dessa maior carga. Íons cujas cargas diferem em uma unidade substituem-se prontamente entre si, desde que a neutralidade elétrica do cristal seja mantida. Tá? Então, isso aqui, né, novamente, né, a neutralidade do composto tem que ser mantida, porque senão ele desestabiliza. Né? Se as taxas, né, as cargas diferirem mais de uma unidade, a substituição é geralmente limitada. Então, trocar um ferro mais 2 por um magnésio mais 2 é tranquilo, é de boa. Essa substituição ocorre amplamente sem controle nenhum. Agora, substituir um magnésio por um ferro mais 2, não vai ser possível que todo ferro seja substituído pelo magnésio mais 2, porque ele vai gerar um descompasso, né? Vai gerar aí uma diferença de carga. Então, a substituição vai ser mínima possível. Uma quarta regra foi adicionada para explicar algumas discrepâncias nas regras de Goldschmidt. Tá falando aí que uma substituição for possível por dois elementos com eletronegatividades diferentes, o menos eletronegativo vai ser incorporado mais facilmente. Tá? Isso aí, principalmente entre sódio e cobre,
tá? Que apesar de terem raios similares e cargas que permitiriam a sua substituição de um pelo outro, mas na verdade isso não é observado, porque cobre é muito mais eletronegativo do que o sódio. Tá? Então são essas propriedades aí que também auxiliaram Goldschmidt a agrupar os elementos com base no seu comportamento geoquímico, né? Aquela classificação geoquímica de Goldschmidt dos elementos entre litófilos, calcófilos e siderófilos. Tá? Então aqui eu mostro para vocês que não é porque essas regras existem e não é porque Goldschmidt identificou que isso acontece que defeitos, né, não aconteçam. Tá? Nessa primeira imagem aqui a gente está vendo defeitos cristalinos gerados por vacâncias, tá? Então são espaços na estrutura do cristal que seria esperado que tivesse a substituição de um elemento por outro, mas na verdade um elemento não está presente, ele não foi substituído por nenhum outro, tá? O que acontece tanto em A quanto em B. Tá? Então aqui, essa imagem aqui, né, da estrutura atômica, tá? A gente vê essas porções escurecidas aqui, são vacâncias, tá? E a mesma coisa aqui, tá? Que gera, né? Que aqui, na verdade, é a admissão de um íon de tamanho menor do que a estrutura comportaria, gerando, né, esse aumento aqui do espaçamento, tá? E aqui, né, em D, estão representados, ó, vejam aqui que são íons de tamanhos muito maiores, tá? Deixa eu apagar, tá? Ó, comparem o tamanho desse íon com o desse íon, tá? E vocês veem que ele é um tamanho muito maior. E isso acaba gerando defeitos cristalinos, mas como isso é muito pontual, é muito pequeno, não desestabiliza a estrutura por completo, tá? Mas isso é pra gente relembrar que cristais, minerais, são naturais, tá? Então, pequenos defeitinhos são esperados. E essa substituição iônica dá origem a um conceito muito importante que é chamado de solução sólida. Para os químicos, o termo solução significa um sistema homogêneo com mais de um componente. Tá? Na mineralogia, esse termo é usado como um análogo para aqueles minerais homogêneos nos quais mais de um elemento ocupa o mesmo sítio cristalino. Tá? Nos quais mais de um elemento pode ocupar o mesmo sítio cristalino, na verdade. E minerais que apresentam essa variabilidade química, né, essa possibilidade de substituição iônica em seu sítio cristalino, principalmente quando é uma substituição mais pervasiva, tá, que não altere a estrutura do mineral, né, que não desestabilize a estrutura cristalina, vai ter isso expresso na sua fórmula mineral, né? Acho que eu já comentei isso com vocês na primeira aula, né? Esses elementos que se substituem vão estar aí entre parênteses na estrutura. Então, aqui na fórmula da olivina, a gente já sabe, né, que o ferro pode ser substituído pelo magnésio, o magnésio pelo ferro, é a mesma coisa aqui da dolomita. Existem essencialmente dois tipos de substituição iônica, né, de solução sólida, a simples e a acoplada. Na simples, os íons que se substituem possuem a mesma carga, tá? Então, a gente vai ter a substituição aqui, né? A gente tem um mineral constituído por A mais e X menos, e ele vai possibilitar, pelo tamanho de raio, pela carga, né? Se é a mesma carga, a substituição simples de A por B. Eu vou tirar A e vou colocar B no lugar. Tá? Então, vejam ali, né? As bolinhas vermelhas representando o elemento A foram substituídas completamente, foram substituídas aqui simplesmente pela bolinha azul. E essa solução sólida formada, tá? Eu tenho antes o mineral A mais X menos, agora eu vou ter o mineral B mais X menos, tá? Pode ser que gere, né, os dois membros finais, mas pode também aí gerar membros intermediários de composição ABX, né, indicando aqui que A e B estão se substituindo no mineral. Então, são minerais formados com diferentes proporções do mineral A e do mineral B, né? Pegando ali o exemplo da olivina que eu mostrei para vocês, tá? Essa substituição ela ocorre na série da forsterita-faialita. A forsterita, né, é a olivina formada 100% por magnésio, tá? Então, ela é aqui o silicato de magnésio. Já a faialita é a olivina formada 100% por ferro, tá? Então, aqui o silicato de ferro.
Então, a gente tem um mineral de constituição pura de magnésio, um mineral de constituição pura de ferro, mas a gente tem aqui, né, formados os minerais intermediários, tá? Entre o membro magnesiano e o membro ferroso, tá? De diferentes proporções de faialita dissolvida na forsterita ou da forsterita dissolvida na faialita. Por isso que é solução sólida. Tá? Na solução sólida acoplada, tá? Os íons que se substituem são de cargas diferentes. Então, nesse caso, precisa ter uma compensação de cargas para manter a neutralidade elétrica do mineral. Né? Esse excesso ou deficiência de carga causada pela substituição, né, pela remoção de um elemento, tem que ser compensado e ele vai ser compensado de 3 maneiras. Por outra substituição iônica simultânea, tá? Então pode haver uma outra substituição em outro sítio, né, em outra parte da estrutura cristalina para reequilibrar essa carga do mineral. Um exemplo disso é o que acontece na série dos plagioclásios, tá? Lembra que eu falei das séries contínuas e descontínuas da cristalização de Bowen, né, da cristalização a partir de um magma, em que a série contínua dos plagioclásios constituía uma série de solução sólida contínua, tá? Isso porque a série começava com um plagioclásio mais cálcico a alta temperatura e terminava com um plagioclásio sódico de mais baixa temperatura. O que a gente tem é que em altas temperaturas o alumínio vai entrar substituindo o silício nos tetraedros, tá? Só que como o alumínio tem uma carga mais 3 e o silício tem uma carga mais 4, vai ficar sobressalente aí uma carga positiva que precisa ser neutralizada. Tá? E a maneira que isso vai acontecer vai ser a substituição, né, junto aí de um silício, né, saindo um silício vai sair um sódio e entrando o alumínio vai entrar também um cálcio. Então a gente tem a substituição tanto do silício dos tetraedros quanto o sódio de outro sítio intersticial por alumínio e por cálcio, tá? Somando aí, né, mais 5 e mais 5 para ficar, na verdade ficava uma carga menos 1. Tá? De modo que a carga fique equilibrada. Outra maneira de acontecer isso, tá, do mecanismo da solução sólida acoplada, reequilibrar, né, as cargas do mineral, é por introdução de cátions em vacâncias, em vazios, que são característicos da estrutura cristalina do mineral. Então, aqui eu mostro para vocês a estrutura cristalina do berilo, tá, que é caracterizada por esses hexágonos, tá? Ele forma, a gente está vendo aqui o tetraedro, tá? E o compartilhamento dos oxigênios aqui apicais do tetraedro nesse anel hexagonal aqui que forma a estrutura do berilo, tá? Então ela é caracterizada por um sítio, tá? Cristalográfico aqui, né? Por uma vacância que geralmente está vazio, mas ela pode acomodar íons grandes. Ela pode acomodar desde moléculas apolares, né, moléculas neutras, como é o caso da molécula da água, ou ela pode acomodar grandes íons, como sódio, césio, rubídio, potássio, tá, nessas vacâncias aqui tubulares hexagonais. O exemplo que eu trago aqui é quando o sódio acaba ocupando esse espaço, ele força uma substituição de parte do berilo que está presente aqui nos tetraedros por lítio. Tá? Então, para poder neutralizar essa carga extra. E, por fim, né, o mecanismo da solução sólida acoplada pode ser ainda por omissão de cátions. Então, ele vai originar vacâncias em uma estrutura cristalina que antes não era caracterizada por espaços vazios. Tá? Isso geralmente é feito para compensar a substituição dos cátions por outro de carga mais elevada. Então, pode ocorrer, por exemplo, quando um cátion de carga mais alta, né, substitui 2 ou mais cátions para manutenção da carga, que é o que acontece aqui na estrutura desse feldspato, tá, do microclínio, que é a amazonita, que ele é um silicato de alumínio, ele é um silicato de alumínio e potássio, tá? Então, a gente tem aqui
os tetraedros de sílica, né, de sílica e alumínio, silício e alumínio, e aqui representados pelas esferas roxas, o sítio ocupado pelo potássio. Tá? Então, se a gente vai substituir, geralmente o chumbo que substitui o potássio, tá? Nessa estrutura. Então, se eu tiro um potássio, mais um, e coloco um chumbo, mais 2, eu vou ter que, na verdade, tirar 2 potássios para manter equilibrada por causa dessa carga mais 2. Então, eu estou gerando uma vacância. Se antes eu tinha um sítio ocupado pelo potássio, agora eu vou ter um sítio vazio e um sítio ocupado pelo chumbo. Tá? Então, é assim que vai gerando vacância, caracterizando a omissão de cátions. Vejam que ela é diferente da por introdução de cátions. Eles são mecanismos inversos. Né? Em um, eu coloco um cátion, admito um cátion numa vacância para compensar a perda de uma carga positiva pela substituição iônica. E aqui, na omissão de cátions, eu compenso a substituição de um cátion por outro de carga mais elevada, gerando vacâncias. Tá? Quanto à extensão da substituição, né, o quanto que um elemento vai poder substituir o outro, ela é classificada de 2 maneiras, completa e limitada. Os nomes já meio que dizem aí, mais ou menos, é meio intuitivo o que ela quer dizer. Né? Na solução sólida completa, os íons que se substituem, tá? Eles vão se substituir em todas as proporções, e isso vai gerar uma série contínua de minerais entre os dois termos extremos puros. Então, entre a forsterita 100% ferro, forsterita magnésio. Então, entre a forsterita 100% magnésio e a faialita 100% ferro, 0% magnésio, eu vou ter toda uma gama de mineral aqui, tá? Formado desde a 10% ferro, 90% magnésio, 50-50, 70 ferro, 30 magnésio, tá? Que é o que está mostrando nessa figura aqui de baixo, tá? Eu vou ter a quantidade de magnésio diminuindo, né, e a quantidade de ferro aumentando dentro desses membros intermediários aqui, a crisotila, hialociderita, ortonolita e ferro-ortonolita. Tá? Então, a gente vai ter todo esse espectro proporcional aqui entre eles. E os minerais intermediários são considerados misturas homogêneas de um termo extremo dissolvido no outro. Tá? Por isso o termo solução sólida. Então, quando isso acontece, né, é formado todo esse espectro, ela é chamada de completa. Então, um outro exemplo, tá, é esse aí do plagioclásio, né, desde o sódico até o cálcico, tá, formado em todas as proporções, né, que a gente tem aí o mineral albita, 100% sódio, e o mineral anortita, 100% cálcio. Tá? E aí, né, a albita até 90% sódio, 10% cálcio, tá? E coliglocaso, andesina, labradorita, bitonita, até fechar aí a anortita. Então, vejam que a anortita é caracterizada por até 10% de sódio e 90% cálcio. Tá? Lembrando aí que não, né, minerais raramente são puros. Né? Agora, quando um ou ambos os extremos composicionais admitem apenas quantidades muito limitadas de um ou outro composto em solução na sua estrutura, vai ser formada a solução sólida limitada, né, que vai avançar aí a partir de um extremo em direção ao outro, mas ela é interrompida e não alcança aqui o outro extremo, tá? A outra extremidade da composição. Então, ocorre apenas uma substituição parcial entre 2 íons ou mais, gerando uma série descontínua de minerais. E é isso que a gente vê nos feldspatos alcalinos, ao contrário do que a gente via nos feldspatos plagioclasos. Tá? Vai existir apenas uma parte do espectro proporcional entre esses 2 termos puros. Tá? Então, até aqui, aqui é 100% sódio, 0% sódio, 100% potássio, 0% potássio. Então, a gente vê que a albita,
vai possibilitar aí a substituição do sódio pelo potássio até 32,6%. Tá? Aí, entre 32,6% e 70% de potássio, a gente em condições normais, tá, de cristalização, não é gerado um mineral com solução sólida. A gente vai formar ou albita ou ortoclásio separados, tá? Mas não vai gerar solução sólida entre eles. Tá? Vão gerar minerais separados, não vai formar um único mineral homogêneo com sódio e potássio. A gente vai gerar um mineral de potássio e um mineral de sódio. Tá? Essa faixa composicional aqui de 32 até 70 só forma mineral homogêneo com uma solução sólida entre eles em temperaturas elevadas. Tá? A gente vai entender um pouquinho isso mais pra frente. Nesse caso de solução sólida limitada, pode ocorrer o processo de exsolução, que é o processo de expulsão e recristalização de íons de tamanhos anômalos que são introduzidos por substituição iônica em sítios de um cristal em condições instáveis de temperatura ou de cristalização rápida. Tá? Então, em cristais formados em altas temperaturas, pode haver substituição iônica entre íons com grande diferença de raio, por exemplo, em proporções que normalmente não ocorreriam. Isso porque a estrutura em temperatura, ela se expande. Então, em alta temperatura, com uma estrutura expandida, esse cátion, né, de um tamanho maior vai ser admitido, mas quando a gente tem o resfriamento, esse cátion não é mais admitido, ele é expulso desse sítio, né, ele vai ocupar um sítio mais adequado para o seu tamanho, e esse é um processo chamado de dissolução, porque se antes a gente tinha a solução sólida, né, de cálcio e sódio ocupando todos os mesmos sítios, formando o mesmo mineral homogêneo, a gente não vai ter mais. Tá? É isso que essa figurinha aqui está mostrando. Tá? Então, quando em alta temperatura, esses são admitidos, né, que normalmente não caberiam no sítio cristalográfico, quando a gente tem o resfriamento, tá? Essa concentração, a contração, na verdade, da estrutura, expulsa os íons, tá? E o que a gente vai ter é que o que antes estava em solução sólida vai se desmisturar, né? E vai formar dois minerais de composição heterogênea, tá? Não vai ser mais homogêneo, tá? Então, a gente tem isso aqui, né, nos feldspatos. Então, se antes a gente tinha um único mineral, tá, com uma composição aí de sódio, de potássio e sódio, em baixa temperatura, a gente vai ter dois minerais. A gente vai ter o K-feldspato admitindo ali até as 30% de sódio, mas o sódio excedente, tá? Se a gente tinha lá 50% de sódio, a gente vai ter agora aqui o sódio excedente aí de aproximadamente 20%, compondo um outro mineral, tá? Então, se antes a gente tinha um mineral, agora a gente vai ter dois. A gente vai ter o K-feldspato e a albita, tá? Essa expulsão gera feições de intercrescimento ou inclusões, como é que eu mostro aqui para vocês, tá? Então, antes a gente tinha um mineral, a gente vai ter agora dois minerais, né? Aqui a gente vai ter o feldspato, a gente consegue ver bem o limite entre eles, ó, vejam. Então, a gente tem aqui o feldspato potássico em cinza e a albita, que são essas lamelas brancas. Tá? Esse intercrescimento aqui tem um nome específico, tá? Chamado de intercrescimento pertítico ou de pertita. Tá? A gente chama que é um feldspato pertítico. Isso dá uma importante pista sobre as condições de temperatura pelo quais o cristal passou. Tá? Ele consegue contar uma história da formação daquela rocha bem importante. Isso também acontece com piroxênios, acontece entre a lita e a silvita, tá? A lita, o sal de cozinha, né? O NaCl, a silvita, o cloreto de potássio. Tá? Acontece entre feldspato e quartzo, às vezes você tem incidente de sílica, que é expulso da estrutura. Tá? Essa aqui é uma imagem em lâmina, mas esse processo, né? essa exsolução, essa desmistura é vista também a olho nu, tá? Muitas vezes. Então, agora a gente vai ver os fatores que vão determinar o grau de solução sólida. A gente já falou muito de algumas deles, tá? Quando a gente falou ali das regrinhas de Goldschmidt, agora aqui falando de estrutura.
Então, o tamanho relativo dos íons, dos átomos ou dos grupos iônicos que se substituem vão ser o principal fator, tá? Ele que vai determinar a extensão da substituição iônica. Íons só se substituem em condições normais se seus tamanhos são semelhantes. Então, geralmente uma substituição ampla, né, formando uma solução sólida completa, só é possível se a diferença no tamanho entre os íons que se substituem for menor que aproximadamente 15%, tá? Se essa diferença ficar entre 15 ou 30, ela vai ser uma substituição limitada ou rara. E para diferenças maiores do que 30%, essa substituição vai ser muito, muito pequena, tá? Vai gerar aqueles defeitos cristalinos que eu mostrei para vocês, ou ela não vai acontecer, ela vai ser inexistente. Tá? Então, íons de raios iônicos grandes não conseguem ocupar estruturas cristalinas apertadas, tá? Por isso que essa substituição acaba sendo limitada. Tá? Outro fator que vai controlar a substituição é a carga dos íons envolvidos, né? São possíveis substituições que respeitem a neutralidade elétrica dos compostos. Então, se as cargas dos íons que se substituem são as mesmas, a substituição vai ser completa e pode ser ampla. Se não, não, né? Que é o caso que a gente viu do ferro e do magnésio na estrutura da olivina, né? Raios muito semelhantes, a carga é a mesma, então eles se substituem completamente. Se as cargas não são as mesmas, deve ocorrer uma substituição adicional em outro sítio estrutural para manter a neutralidade elétrica. Ou seja, não vai acontecer uma substituição simples, vai ter que acontecer uma substituição acoplada. Por exemplo, eu não consigo substituir alumínio por silício nos minerais silicatos se eu não tiver apesar do tamanho semelhar deles, né, mas por conta da diferença de carga, se eu não tiver uma substituição acompanhante aí, que é a substituição do cálcio pelo sódio, para fechar, né, aqui o somatório 5. Né. Outro fator que controla, né, que a gente viu aí, é temperatura e pressão, né, sendo a temperatura o fator principal. Assim como outros materiais, né, os minerais tendem a se expandir em altas temperaturas e se contrair em altas pressões. Então, em temperaturas mais elevadas, os tamanhos dos sítios atômicos, né, vão ser maiores e vão aceitar melhor essa diferença de tamanho. Né? Quanto maior for a temperatura de formação do mineral, maior vai ser a facilidade de substituição entre um e outro, porque o retículo cristalino, né, a estrutura do mineral vai estar dilatada, e seus componentes ficam em estado de mais alta energia, tornando menos rigorosas essas exigências de espaço. Isso quer dizer que espera-se uma maior variabilidade elementar em minerais formados em alta temperatura do que em baixa. E o inverso ocorre com a pressão. À medida que a pressão aumenta, a estrutura cristalina vai se tornando cada vez mais comprimida e vai se tornando menos tolerante a essa variação de tamanho dos íons. Então, espera-se uma variabilidade elementar um pouco menor, porque agora não vão mais participar da composição daquele mineral, minerais elementos, íons, na verdade, né, de raios iônicos muito discrepantes. A disponibilidade de íons é um fator também muito importante para a formação de solução sólida, né? Para que uma solução sólida ocorra, os íons que se substituem devem estar facilmente disponíveis. Em um ambiente onde o ferro é raro e o magnésio é abundante, dificilmente vai haver substituição do magnésio pelo ferro, tá? Porque o magnésio vai ser dominante no ambiente. E para finalizar, né, um fator que a gente viu aí muito importante também no controle da extensão da solução sólida é a estrutura cristalina do mineral. A solução sólida só vai ser completa e vai formar séries contínuas no caso de substituições entre íons de raios semelhantes, tá? Então, aqueles raios com até 15% de diferença de tamanho. E se os membros, né, se os termos forem isoestruturais. O termo isoestrutural, pessoal, é usado para substâncias que apresentam estruturas análogas, ou seja, vão apresentar o mesmo tipo de estrutura, os mesmos poliedros de coordenação, com a mesma geometria, com a mesma orientação, tá? Sob todos os aspectos. A única coisa que eles podem apresentar diferente aí são os tamanhos, tá? As dimensões da tela. Tá? Mas eles vão apresentar aí a mesma estrutura. A gente vai falar mais sobre isso mais para o finalzinho da aula. Então, aqui mostrando um exemplo, né? O exemplo da calcita, o exemplo da olivina, tá? É o mesmo.
Essa substituição do magnésio pelo ferro aqui, né, da magnesita para formar a siderita, ela só acontece, ela só forma uma série contínua aqui, né, de minerais, porque a diferença entre os raios do magnésio mais 2 e do ferro mais 2 é menor do que 10%, tá? E porque a estrutura final adotada pelo carbonato de magnésio e pelo carbonato de ferro é a mesma, tá? Eles vão ter o mesmo arranjo atômico, apenas com diferentes composições químicas. Então, é a estrutura cristalina que permite essa substituição de forma completa. Um exemplo aqui de estrutura cristalina limitando a substituição ocorre aqui entre o mineral esfalerita, que é o sulfeto de zinco, e a troilita, que é um sulfeto de ferro. Tá? Então, o ferro mais 2 pode substituir o zinco em até 36%, tá? Formando aí uma série descontínua de sulfeto de ferro e zinco. Então, a gente tem aqui que a esfalerita pode ter até 32% de troilita dissolvida dentro dela. Tá? Embora a diferença dos raios aí do ferro e do zinco favoreça a substituição, você tem uma diferença bem pequena aí de 4,5% no tamanho, é a estrutura cristalina que limita essa substituição a 36%. Isso porque o sulfeto de zinco, né, que é a esfalerita, é do sistema isométrico. Isso quer dizer que ele tem um arranjo aqui da sua estrutura cristalina diferente da estrutura cristalina do sistema hexagonal, que é o sistema em que cristaliza a troilita. Tá? Nós vamos entender esses sistemas aqui melhor na aula 6. Tá? Mas então, é essa diferença na estrutura que resulta nas diferentes distâncias cátion-cátion, e é por isso que não pode haver uma série contínua entre a esfalerita e a troilita, ficando aí a substituição limitada. Tá? E a gente vai falar no próximo módulo aí um pouco melhor sobre isoestruturalismo.